Vaza Jato de hoje. A Vaza Jato de hoje fala como é que funcionavam as negociações das multas na Lava Jato. Aliás, é um assunto que eu quero falar faz tempo e eu nunca achei uma parte num vídeo que eu pudesse encaixar isso. E nesse vídeo tá perfeito. Porque o Sérgio Moro, ele perdoava essas multas depois que elas eram negociadas. Então, apesar dos procuradores conseguirem, às vezes, algumas multas bem altas, o Sérgio Moro ia lá e perdoava essas multas. Parecia uma certa indústria das multas. Mas antes de eu falar sobre isso, você é oposição a Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e toda essa corja? Se inscreve no canal e curte o vídeo, botão aqui de se inscrever. E aí a gente faz oposição a eles juntos e vamos todos os dias fazer aqui oposição a eles e ao governo Bolsonaro e a todos esses bandidos aí que estão nos roubando dia após dia. Então, se inscreve no canal se não for inscrito e curte o vídeo. Agora, vamos falar da Vaza Jato de hoje. A Vaza Jato de hoje mostra que, no começo, quando o dono da Odebrecht, o senhor Emílio Odebrecht, ele queria fazer a delação premiada, ele não queria, mas a Odebrecht ia fazer delação premiada, eles falaram, a gente quer que o Emílio faça parte dessa delação premiada. E ele não queria. Aí eles falaram que não tinha delação sem ele. E eles estavam tratando bem duro com os Odebrecht, com o Emílio, com o filho dele, que é o Marcelo Odebrecht, e com todos eles, porque eram criminosos que compraram vários e vários e vários deputados, senadores, e já se sabia disso. Eles tinham informações do Ministério Público da Suíça que havia um departamento para comprar políticos da Odebrecht, um departamento de operações. Então eles já tinham essa informação e queriam pegar o Emílio Odebrecht para fazer a delação. Eles queriam sempre pegar alguém para fazer a delação. E no fim a gente vê que essas pessoas, nenhum deles está preso hoje. Compraram tudo isso, tudo confesso, mas a delação premiada foi muito bem premiada, como você vai ver até o fim desse vídeo. Aí eles foram em cima dele e começaram a ameaçar muito o Emílio Odebrecht, a dizer que iam obrigá-lo a vender as ações das empresas, como se o Estado pudesse obrigar alguém a vender ações da empresa ou obrigar a empresa a se desfazer das ações deles ou alguma coisa assim. Não pode. Claro, não tem nem lei sobre isso. Inclusive, essa Vaza Jato de hoje é uma das poucas em que nenhum procurador disse que é mentira, nenhum procurador disse que isso é fruto de um crime, de um hacker, não sei o quê. Não, todos os procuradores responderam dizendo, não houve crime nenhum, porque a gente só pensou em fazer, a gente não fez. Um procurador, o ex-procurador, o Miller, ele até disse, eu reconheço essas mensagens e lembro delas. Então eles reconhecem que as mensagens são verdadeiras agora, quando não tem um crime explícito deles, como nessa. Eles queriam cometer o crime, mas não fizeram. E o que aconteceu foi que, passando o tempo, o Emílio Odebrecht ia falando coisas que eles gostavam e eles foram amaciando para o Emílio Odebrecht. No fim, a multa do Emílio Odebrecht ia ser de 50 milhões de dólares. Na época, isso era 167 milhões de reais. E os procuradores disseram, assim, como quem não quer nada, não, vamos diminuir de 50 para 21 milhões de dólares, 69 milhões de reais. Então eles deram um desfalque de quase 100 milhões de reais aos cofres públicos, um desconto de 100 milhões de reais para um criminoso, confesso, que comprou vários e vários e vários políticos, assim, do nada, só porque eles queriam, porque eles estavam simpáticos a ele. Vamos dar um desconto de 100 milhões de reais. E deram. Ele pagou 69 milhões de multa. Essa é a história de Emílio Odebrecht. E pelo acordo de delação premiada, esse político, esse empresário que comprou tantos políticos, ele ganhou o prêmio de poder continuar à frente da empresa por 2 anos antes de cumprir a prisão domiciliar por 2 anos. Domiciliar onde? No domicílio dele, que é a casa dele, que é a mansão que ele comprou com o dinheiro da corrupção. Porque antes dele fazer esse acordo, o Emílio Odebrecht ele repatriou, foi uma lei do Michel Temer. É a lei da corrupção, parece. O Michel Temer criou uma lei de repatriação de bens e de valores e que qualquer pessoa que tinha dinheiro ilegal no exterior podia repatriar esse dinheiro para o Brasil, pagando 15% de imposto sobre esse dinheiro ilegal. E nenhuma pergunta era feita. E o Emílio Odebrecht repatriou 280 milhões de reais. Ou seja, ele tinha 280 milhões de reais de dinheiro ilícito. De onde será que ele tirou esse dinheiro ilícito? E ele pagou 42 milhões de multa, de imposto sobre isso, para tornar lícito 280 milhões de reais. Então a gente está falando de um bandido que o acordo de delação premiada dele foi
continuar na empresa por mais 2 anos. Um cara que era bandido, que roubou no mínimo 280 milhões de reais, porque foi isso o que ele admitiu que ele repatriou. Só que a lei de repatriação do Temer dizia que você não precisava trazer o dinheiro para o Brasil, então ele repatriou, mas o dinheiro podia continuar no exterior se ele quisesse. Tanto é que dos 150 bilhões que o Temer repatriou, só 26 vieram para o Brasil. É a lei dos corruptos, sempre se ajudando. Então, esse criminoso continua na empresa e depois 2 anos de prisão domiciliar e ele está livre, leve e solto. Essa é a Lava Jato. Então, mostra esse vídeo para quem gosta de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e pergunta, você acha isso certo? Esse cara, que 280 milhões foi só o que ele repatriou, mais o resto que não se sabe, mais o que se descobriu na Lava Jato, fora todos os crimes que ele confessou. E aí ele paga uma multinha de 69 milhões de reais, que era 167, mas deram quase 100 milhões de desconto para ele, a troco de nada, só porque foram com a cara dele, gostaram dele, acharam ele bonito, vai saber, gostam da voz dele. Então, aí ele paga essa multinha, 2 anos de prisão domiciliar na mansão dele, 2 anos ele continua na empresa que ele usou para cometer todos esses crimes, sabe-se lá fazendo o que com a empresa, se cometendo novos crimes que talvez nunca saibamos, ou se ocultando prova de possíveis outros crimes, porque se ele tinha 280 milhões em dinheiro ilegal no exterior, que outros crimes ele pode ter cometido? Ele continua lá. E depois vai para a prisão domiciliar e está livre, leve e solto. E o Marcelo Odebrecht também pagou uma multinha, também já está em prisão domiciliar e já está livre, leve e solto para fazer o que quiser e aproveitar todo o dinheiro da corrupção. E o Marcelo Odebrecht fez uma visita surpresa na Odebrecht, sendo que ele é proibido de pisar na empresa, ele é proibido de fazer negócios na empresa. E ele fez uma visita surpresa lá e ninguém fez nada com ele. Continua livre, leve e solto. Todos eles. Essa é a Lava Jato. E uma coisa que eu queria falar nos outros vídeos, agora eu falo, o Sérgio Moro perdoava todas as dívidas. Os procuradores pediram para a Odebrecht, a empresa, não o Marcelo nem o Emílio Odebrecht, não os donos, a empresa, pagar 14,1 bilhões de multa. A multa da Odebrecht por todo o prejuízo danos causados ao país e tudo mais. E colocar para que quando um valor mínimo, para que quando fosse um processo na escala civil, porque eles também estão sendo processados lá, tem um valor mínimo. No mínimo a multa deles é essa, já está assinada por um juiz, no caso o Sérgio Moro, na condenação. E o Moro deu uma multa para eles de 298 milhões apenas. Ele perdoou 97% da multa. Então, 13,8 bilhões de reais, para onde foram? Continuou com a Odebrecht. Então, os procuradores, mesmo com toda essa boa vontade, provaram 14,1 bilhões é o tanto de prejuízo que eles causaram. E o Sérgio Moro, a troco de nada, ele perdoou 97%. E ele não fixou um valor mínimo para a multa na esfera civil. Então, se eles tiverem sorte de pegar um juiz amigo, como o Sérgio Moro parece ser, eles podem ter uma multa pequenininha. Eles podem alegar várias coisas, como tentaram fazer com os procuradores no começo. Eles tentavam pegar desses 280 milhões que o Emílio Odebrecht ele repatriou, ele pagou 42 milhões de imposto. Eles queriam abater isso da multa dele, aí ele ia pagar uma multa ainda menor. Os procuradores não aceitaram. Aí, no fim, viram que os crimes dele eram maior, a multa chegou a 50 milhões de dólares, eles perdoaram para 21 milhões. E no caso da Odebrecht, da empresa, eles podem, na esfera civil, falar o mesmo, ó, vai abatendo daqui e dali, e eles pagam uma multinha pequenininha, porque o senhor Sérgio Moro não quis estipular um valor mínimo. E o senhor Sérgio Moro perdoou 97% da multa. Eu estou falando de 13 bilhões e 800 milhões de reais só da Odebrecht. Da Andrade Gutierrez ele perdoou 95%, da Oz mais 80%. E a troco de quê? Ninguém sabe. Essa é a Lava Jato. Então se alguém ainda gosta do Sérgio Moro, ainda apoia do Deltan Dallagnol, mesmo com as conversas da Vaza Jato, você acha que não tem crime, a pessoa é desinformada, ou é gado, ou realmente não quis se informar, ou alguma coisa assim. Mas, se depois de saber tudo isso, e pode pesquisar, é só ir no Google, tá tudo lá. Tem uma matéria da Folha que fala tudo. Todas as multas que foram estipuladas e o tanto que o Sérgio Moro concedeu, que era sempre menor. Tem várias matérias sobre isso, é tudo público, gente. É só pesquisar
E aí, e tem gente que ainda apoia esse ex-juiz, esse juizeco, e tem gente que ainda apoia esse procurador. Não dá. E, ó, tem a CPI da Vaza Jato. Essa semana, se o Rodrigo Maia não se pronunciar, se ele não assinar a CPI, se ele não falar nada, a gente aqui no canal, a gente faz um movimento no Twitter, porque eu sei que ele lê o Twitter, a gente sobe uma hashtag, tenta subir nos TTs, e todo mundo sempre marcando o Rodrigo Maia, perguntando, vai assinar a CPI da Vaza Jato? Para instalar logo a CPI, vai ou não vai? Vamos pressionar ele para que ele, pelo menos, ele se pronuncie, né? Porque até agora a gente está esperando e nada de CPI. Então, vamos pressionar caso ele não instale, caso ele não fale quais são os planos dele. Porque eu falei aqui, parece que ele vai deixar essa CPI em banho-maria para ele usar na hora que ele quiser, e ele tem o Sérgio Moro aqui na palma da mão dele, porque ele instalando essa CPI, ele sabe que o Sérgio Moro não tem maioria na Câmara, é só ver o pacote anticrime do Moro. Ficou para depois, ficou para sabe-se lá quando, talvez nunca. Hoje mesmo o Sérgio Maia criticou o excludente de ilicitude no pacote anticrime. E o Sérgio Moro foi ao Twitter defender, porque assassinaram a menina de 8 anos. A menina de 8 anos que foi morta com um tiro de fuzil nas costas pela polícia do Witzel no Rio de Janeiro. Outro assassinato. E aí o Sérgio Moro lamentou, mas falou, não, olha, calma com o excludente de ilicitude, que é a tal da licença para matar. Porque essa menina não se enquadraria no excludente de ilicitude. Realmente, pela lei, o juiz diria, não, realmente o policial teve culpa, vai ser condenado por assassinato. Mas é um caso que ficou famoso, a gente sabe que nos casos que não ficam famosos, o juiz simplesmente vai olhar e falar, uma criança foi morta, porque era uma criança, uma pessoa foi morta com um tiro de fuzil na cabeça. O policial disse que achou que era uma arma, mas achou mesmo, tá? Excludente de ilicitude, está livre, leve e solto para continuar matando. É isso que vai acontecer na prática. Então, eles estão brigando entre si, o Rodrigo Maia criticando, e sabe que essa crítica pega no Sérgio Moro, o Sérgio Moro defendendo, e sabe que defendeu o indefensável, porque a polícia realmente está matando, está assassinando. A gente vê que o Witzel e o Bolsonaro não falaram nada, porque eles estão a favor. O Bolsonaro, a única vez, põe no Google, Bolsonaro lamenta a morte de... A única morte que o Bolsonaro lamentou foi a do MC Reaça, aquele bandido que espancou a amante que estava grávida, queria matar a amante com o bebê dentro e depois se matou. Fui a única pessoa que o Bolsonaro lamentou a morte. Aquele rapaz músico que foi morto com 82 tiros pelo exército, não lamentou. O morador de rua que foi tentar ajudar a família, porque tinha crianças, a sair do carro, que foi fuzilado, ele não lamentou. Agora, a menina Ágata, ele não lamentou. Ele só lamentou o MC Reaça, que era um bandido, um espancador de mulheres. Aí ele lamentou sim, porque Bolsonaro, ele gosta de bandido, ele gosta de miliciano e desse tipo de coisa. Agora, voltando ao assunto, o Sérgio Moro está nas mãos do Rodrigo Maia e a gente vai pressionar o senhor Rodrigo Maia para que ele assine finalmente essa CPI. Gente, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito, vamos fazer oposição aqui sempre, vamos começar agora a pressionar, porque eu vejo que na esquerda não estão pressionando, eu não vi nenhum movimento da esquerda para fazer alguma coisa assim, de nenhuma liderança, então já que eles não fazem, a gente faz aqui juntos, já somos 85 mil, somos bem fortes, eu tenho certeza que a gente consegue pressionar sim, a gente se organiza direitinho, a gente chega longe. Vamos lá, gente. Falou.